Muito bem-vindos, meus irmãos, a mais um vídeo do canal do Instituto Antítese. Desde já agradeço, certo? A audiência que vocês têm dado ao nosso canal e agradeço também a confiança, não é? Na seriedade do nosso trabalho aqui, que procuramos trazer assuntos fora do horizonte intelectual do protestantismo brasileiro e da própria cultura brasileira, para que a igreja possa conhecer a realidade de fatos, digamos, superiores a o nosso país, a cultura brasileira. Isso é de fundamental importância se queremos de fato realizar uma luta real pelos valores do reino de Deus, ok? E nessa oportunidade eu quero trazer aqui um assunto que ele é de fato uma questão última do cristianismo e da teologia, ok? E essa questão é a questão da autoridade. O título desse vídeo é O Fundamento da Autoridade no Catolicismo Romano. E eu gostaria de trazer esse assunto para, de fato, fornecer uma distinção objetiva da autoridade para o protestantismo reformado e da autoridade para o catolicismo romano, ok? E essa questão, ela é uma questão que já, pelo menos no Brasil, é periférica. Quando eu digo é periférica, eu não estou falando que todos os pastores reformados a veem dessa maneira, porque isso é uma mentira, obviamente não é isso. Eu digo que é periférica no sentido em que essa questão ela não vai apenas responder à teologia, mas essa questão ela vai responder diretamente o âmago da filosofia. Então, a filosofia ela vai sim dar a sua contribuição fundamental nessa questão. E esse é o meu ponto aqui, inclusive, ok? E que é um ponto realmente, eu diria, muitíssimo confuso para a maioria dos irmãos, para a maioria da igreja. É um ponto também extremamente, eu diria, obscuro, que não é discutido realmente, porque as pessoas encaram, certo? O conceito de autoridade de uma maneira muito monolateral e sem o devido significado bíblico do conceito. Então é necessário nós colocarmos aqui essa, digamos, distinção de forma friamente e consistentemente objetiva, se nós queremos olhar para o protestantismo e imediatamente entendê-lo como diferente, como possuindo uma identidade objetiva e principalmente em relação ao catolicismo romano, ok? De que um protestante genuíno ele não pode de forma alguma trazer elementos papistas para a sua teologia. E obviamente, claro, o papismo, a teologia católico-romana, ela não sustenta, certo? Em sua integralidade, somente heresias. A ideia aqui não é essa. Mas a ideia aqui é que, entendido a natureza da autoridade para o catolicismo romano e a natureza da autoridade para o protestantismo reformado, nós veremos então a distinção absoluta e inclusive também
a questão última e definitiva da Reforma Protestante, sendo trazido o seu peso original, ok? E também uma reabilitação da sua discussão no território nacional. Então, a minha intenção com esse vídeo é exatamente essa, certo? Então, nós temos sim um entendimento muito mesquinho, infantil e insuficiente de autoridade no protestantismo brasileiro, ao relegar, então, a questão da autoridade a uma questão, digamos, historicamente e teologicamente totalmente resolvida e periférica. Então, isso é um erro. Eu acredito que é um caminho necessário fazer esse contraponto e resgatar a importância própria da questão da autoridade para o debate teológico no Brasil. A questão da autoridade bíblica, ela é para o cristianismo e, portanto, para a teologia, última, sob todos os aspectos. Quando eu digo última, eu estou aqui fazendo uma analogia, né? Porque na filosofia, questões últimas, elas são as questões que a filosofia trata, certo, como absolutas, entendeu? Então, a questão da autoridade, ela é uma questão última para a teologia. Ela é uma questão última para a teologia e também para o cristianismo, obviamente. Então, não pode ser relegada ao silêncio e a esse tratamento muitíssimo, eu diria, circunstancial, entendeu? E aí eu vou demonstrar por quê. Exatamente também por conta da questão da filosofia, não é? Então, historicamente, a filosofia ela conduziu em um nível axiomático e, portanto, decisivo à teologia. E isso trouxe danos, alguns deles irrecuperáveis e, eu diria, espirituais para a teologia cristã. Então, esse contraponto aqui, ele vai nessa direção que eu aponto nessas minhas explicações, certo? Então, para tanto, nós queremos utilizar aqui a dogmática reformada. Volume 1, dogmática reformada, do teólogo dogmático Hermann Bavinck, a página 453, irmãos. Certo? Vamos ler um texto aqui, vamos explicá-lo e vamos relacioná-lo ao seu devido contexto, ok? O texto que vamos ler agora é um texto anterior ao texto base, ao texto central que queremos expor aqui e deslindar a natureza da questão, historicamente e teologicamente, certo? Então vamos ler aqui. Nos diz o seguinte: o objeto dessa infalibilidade, porém, não era a igreja que ouve, nem a igreja que prega, nem os bispos reunidos coletivamente em concílio, mas especificamente o Papa. E o Papa era o objeto da infalibilidade, não como uma pessoa privada, nem como bispo de Roma ou patriarca do Ocidente, mas como o pastor-chefe de toda a igreja. Admite-se que ele possui essa autoridade como cabeça da igreja e não separado dela. No entanto, ele a possui não juntamente com a igreja, mas acima e distintamente dela. Até mesmo os bispos e concílios participam dessa infalibilidade, não à parte do Papa, mas em união e em submissão a ele. Ele está acima de tudo e sozinho torna infalíveis, a igreja, a tradição, os concílios e os cânones. Os concílios sem o Papa podem errar e erram, ok? Então,
esse é o ponto, né? Então nós vemos aqui que a questão da infalibilidade na verdade, ela é dependente da questão da inspiração, ok? Da inspiração. A inspiração no catolicismo romano, ela sofre uma alteração, eu diria, essencial, desde a fundação do papado. Desde a fundação do papado. Por quê? Porque o Papa, então, tornando-se o pastor-chefe, certo? No sentido católico romano, ele seria o detentor da inspiração. Porque a infalibilidade, ela é posterior à inspiração. A inspiração significa exatamente o que é soprado por Deus, certo? O que é dito por Deus. E a inspiração é um elemento essencial da revelação de Deus, certo? Então, tendo isso em mente, essa infalibilidade e consequente, essa inspiração, aliás, e consequente infalibilidade, irmãos, ela dá ao Papa ou ao papado imediatamente uma inspiração todo abrangente, como nós lemos no texto aqui, certo? Que é o Papa que torna infalível os bispos, a igreja, a tradição, os concílios. Deixe-me ver aqui, mas se o texto fala aqui de mais algum elemento que eu esqueci. Os cânones, certo? Mas note aqui o seguinte, que a escritura, nessa visão, ela se tornaria também alvo dessa inspiração e infalibilidade. Porque a escritura, nessa visão teológica romana, não seria a fonte da inspiração e, portanto, também cederia à sua infalibilidade. Então, o Papa, sozinho, estaria de fato, como diz o texto, acima de tudo. Agora, a pergunta que deve ser feita é: qual o fundamento para inspiração e infalibilidade papal? Historicamente, essa inspiração e infalibilidade, e que é necessário afirmar aqui uma coisa antes, um elemento histórico importante antes, essa infalibilidade, não é? Inspiração e infalibilidade, ela só foi promulgada em 1881. Isso foi reconhecido, certo? Mas, para tanto, lógica e objetivamente, estava implicada na ideia de papado. Ok? Isso deve ser aqui indiscutível para o entendimento concreto da questão. É uma questão sobremodo sutil, multiaspectual e rica de detalhes, eu diria, essenciais para a compreensão dessa questão. Então, me acompanhe. O Papa, ao ser infalível, não é? E antes detentor da inspiração, ele a obteve como? De onde? De uma doutrina bíblica? E isso o mundo protestante nega, não é isso? De fato, investigando a escritura, você não encontra a base para uma inspiração absoluta de uma autoridade da igreja, certo? Nós podemos dizer que, historicamente, alguém que teve uma inspiração, eu diria,
é infalível, não é? Foram os apóstolos. Mas só que os apóstolos estavam a serviço da inspiração. Eles não eram infalível ou infalíveis a parte da inspiração da Escritura. Porque a infalibilidade ela está atrelada à objetividade da revelação escriturística proposicional. A inspiração não é direcionada a uma autoridade da igreja. Então, esse é o meu ponto aqui. Não existe inspiração direcionada à autoridade da igreja. No sentido mais elevado de inspiração, me entendam. Certo? Então, isso não existe. Então, qual o fundamento para o Papa ser inspirado, no sentido mais elevado, e, portanto, infalível? Simplesmente o colegiado de cardeais e arcebispos romanos. Simplesmente o voto destes confere de maneira objetiva e definitiva para o Papa a inspiração absoluta e a infalibilidade absoluta. Ok? De onde eles tiram isso? De onde eles tiram isso? É sabido por aqueles que acompanham, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que quando perguntaram para ele qual era a natureza do cristianismo, a resposta dele sempre foi a mesma, né? Que a natureza do cristianismo não é doutrinário. O cristianismo não é uma doutrina, o cristianismo é uma pessoa. Ao afirmar isso, o Olavo de Carvalho ele está completamente consistente. Mas note, o Olavo de Carvalho não é um teólogo, menos ainda um teólogo distintamente protestante. Certo? Então, essa ideia dele é consistente exatamente em qual campo do saber? No campo da filosofia. No campo da filosofia. Então, aqueles que estudam filosofia com mais intimidade, abrangência e crítica teológica vão perceber e entender que a questão do logos na filosofia ela é uma questão realmente, eu diria, consequencial. Eu não coloco aqui secundária, mas consequencial sim. Consequencial sim. Ou seja, ela é dependente. Ela não é absoluta. Então não existe uma absolutidade logocêntrica ou racional para a filosofia. Isso não existe na filosofia. Para você explorar isso de uma maneira mais extensa e rica, temos o vídeo aqui no canal. O título do vídeo é A filosofia ela é de natureza iniciática? Me parece que o título é exatamente isso. Então tem um vídeo aqui que eu trato sobre isso. Ok? Então, na filosofia, o logos ele é consequencial. Ok? E dito isso, você encontra em Platão, em Sócrates, em Aristóteles, a explicação e a resposta de que a fala na filosofia, o discurso oral na filosofia, ele é superior à dimensão discursiva linguística ou escrita, melhor dizendo. Então, essa era a posição dos fundadores da filosofia. Agora, qual é a distinção final disso? A consequência final disso? A consequência final disso é que nós sabemos que pelo menos a partir do século V, não é? Claro que teve Orígenes anteriormente, Filo de Alexandria e outros pais da igreja que introduziram sim uma robusta
e extensa noção de que a teologia mística ela é um elemento necessário para a construção da teologia cristã, ok? Isso houve, mas ali no pseudo Dionísio Areopagita, a teologia mística ela assume realmente uma importância definitiva para a teologia cristã. Inclusive o próprio Tomás de Aquino, em certa medida, ele também bebe disso, ok? Mas aí eu vou ainda pontuar aqui. Então, dito isso, a filosofia clássica, ela simplesmente tem como sua autoridade última, absoluta, a mística contemplativa especulativa, ok? E não só no catolicismo romano, o tomismo possuiria muito desse entendimento. Eu não diria que o tomismo ele cede absolutamente a esse entendimento, certo? Mas a ordem dos jesuítas, não é? Os dominicanos, a ordem franciscana, etc, etc, etc. Certo? Então, a teologia romana, ela possui a resposta e a crença para a natureza de sua autoridade na tradição filosófica grega e não na tradição teológica cristã. Ela não possui. Ok? E isso equivale, em termos lógicos imediatos, a colocar a natureza da autoridade absoluta para o cristianismo, para a teologia, na dimensão subjetiva. Claro, não é uma dimensão subjetiva, eu diria meramente popular, vulgar, arbitrária. O ponto aqui não é esse. O ponto aqui é que essa autoridade legislaria para a religião e para a teologia. Entendeu? Então, ela é uma crença religiosa. Ela é uma dimensão da religião. Ela é uma dimensão da religião. Certo? O erro fundamental aqui é que a dimensão subjetiva da religião, ela não é a dimensão primária e objetiva da autoridade. Percebem? A dimensão objetiva da autoridade não está, obviamente, em qualquer indivíduo. Não está em qualquer indivíduo. Certo? Mas repousa sobre si própria. Então, esse é o ponto que os reformadores entenderam. Então, note os senhores que há sim um conjunto de nuances essenciais para o entendimento da natureza da autoridade no protestantismo. Não é simplesmente que o protestantismo ele desabilita, não é, o magistério e assim por diante, etc. Muito longe disso. Muito longe disso, entendeu? Muito pelo contrário, né? Muito longe disso. Então, dito isso aqui, se vocês entenderam isso aqui, a gente pode ir agora para o outro passo do nosso vídeo. Nós iremos ler aqui agora a parte mais importante, né? Que está agora na página 469, que nos diz assim: não é difícil perceber que nessa formação Roma ocupa a posição mais forte, pois certamente há uma condução do Espírito na Igreja. Cristo ressuscitou dos mortos, vive no céu e habita e age em sua Igreja sobre a terra. Há uma união mística entre Cristo e seu corpo. A palavra sozinha é insuficiente. Aí 2 pontos. O princípio externo também requer um princípio interno.
O protestantismo sabia disso muito bem e confessou isso de bom coração. Mas a questão era se a igreja estava ou não ligada à palavra, à escritura, para a vida consciente da religião. A religião certamente não é apenas uma questão do coração, das emoções e da vontade, mas também da mente. Deus também deve ser servido e amado com a mente. Para a vida consciente, portanto, a igreja deve ter uma fonte da qual extraia a verdade. E aqui, não é no meu entender, o Bavinck desfere o golpe objetivamente mortal em relação à natureza ou ao conceito da natureza da autoridade da teologia romana, não é? Então, a questão se resume exatamente a esta. Para o filósofo e para a cultura grega, a essência do homem era o intelecto. Contudo, a natureza desse intelecto, meus irmãos, não era como foi legado na modernidade, é de ordem racional, absolutamente. Não era o ponto, percebem, da filosofia clássica, não era o ponto. Mas o intelecto era de natureza meta-racional. E isso aqui não implicará, não confundam epistemologia aqui, certo? Com, digamos, né, uma metafísica sob a ótica cristã. Uma metafísica sob a ótica cristã, tá bom? Não confundam. Então, isso aqui, esse ponto, ele não é, eu diria, primariamente epistemológico. Porque não implicará em racionalismo ou irracionalismo, percebe? Mas implicará realmente na natureza revelacional para a epistemologia, entendem? Então, o que era crido acerca do intelecto não era que o intelecto ele era absolutamente racional, entendeu? Então, a parte racional do intelecto era a razão, e a razão era inferior ao intelecto inspirado pelo daimon. Então, esse era o ponto religioso estritamente da crença grega acerca do intelecto. Ok? E mais um ponto aqui é o seguinte, é que Agostinho, Tomás de Aquino, São Boaventura, Lutero, Calvino, todos os concílios da igreja e a opinião das mais importantes autoridades da igreja em todas as épocas era que a escritura era a palavra de Deus, certo? E claro, eu vou distinguir aqui, o catolicismo romano acredita que a escritura é a palavra de Deus? Acredita. Mas ele não acredita que a escritura é a palavra de Deus no que tange à autoridade epistemológica. Então percebam isso. Percebam isso. Então a escritura não é autoridade epistemológica para o catolicismo romano, mas uma autoridade para o coração, para a vontade, para a ação, mas não para a mente. É aqui que o protestantismo reformado separa-se de Roma e a condena por sua crença objetivamente e historicamente pagã. Então percebam aqui a infiltração todo abrangente e permanente da filosofia clássica pagã no interior da teologia romana. E, portanto, eu trato como teologia romana. Entendeu? Então, não tem como o catolicismo romano simplesmente dar de ombros ou contornar essa crítica. Então, eu acredito que o Bavinck traz aqui uma contribuição definitiva e permanente para o debate da natureza da autoridade no protestantismo em relação ao catolicismo romano. Então, é um assunto de fundamental importância sob todos os aspectos.
E que, para fechar aqui o nosso vídeo, eu diria ainda o seguinte, certo? Eu diria ainda o seguinte, que a autoridade discutida aqui, percebam isso, não foi uma autoridade em relação ao governo civil, à autoridade familiar, à autoridade cultural, à autoridade filosófica, à autoridade de um escritor e, portanto, à autoridade intelectual. A autoridade discutida aqui é a autoridade divina e, portanto, a autoridade absoluta em relação a toda a criação. Em relação a toda a criação. Então, ou a Escritura ela possui essa autoridade e o protestantismo afirma que somente a Escritura possui essa autoridade, ou o Papa possui essa autoridade. Mas se o Papa possui essa autoridade, ela é, de fato, uma autoridade puramente pagã e objetivamente, sob todos os aspectos, desgraçadamente e hereticamente humana. Humana, tornando a necessidade da escritura obsoleta. Então, é uma coisa grave, é uma coisa gravíssima, e é algo que o protestantismo preserva a sua identidade plenamente nessa questão. Se o protestantismo recua 1 centímetro dessa questão, ele deixa de ser protestantismo, ao meu ver. Então, eu entendo o protestantismo teologicamente e filosoficamente sob a resposta ou dependente da resposta a essa pergunta. Qual a natureza da autoridade para o cristianismo e para a teologia? Afinal, a Escritura ou o Papa? Para mim, é a Escritura. Então, olhando de forma, eu diria, crítica e axiomática, né? Uma análise crítica dos axiomas acerca da natureza da autoridade, nós podemos, então, afirmar que no protestantismo, e somente nele, sobrevive, age, cresce e fala a voz objetiva e incontestável de Deus. No catolicismo romano, a única coisa que fala é a inspiração demoníaca e a voz do Papa. Portanto, Roma deve ser rejeitada e deve ser combatida com todo o furor e com toda a artilharia bíblica intelectual, ok? Que o intelecto, à luz do protestantismo, ele não é inspirado pelas forças daimônicas da crença grega, mas ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O protestante não fala de uma autoridade extra-bíblica, mas fala de uma autoridade intrabíblica. Intrabíblica. Ou seja, o Espírito de Deus não está separado de sua palavra, como ensinava João Calvino na França do século XVI. Então nós vemos que, em suma, fica muito fácil e até necessário entender o Papa como sendo de fato o anticristo, não é? Porque ele simplesmente joga no lixo e vira as costas para a autoridade de Deus na sua palavra objetiva. E no seu lugar, ele se coloca como sendo a própria autoridade de Deus, sendo ele um pecador como todos os mortais, como a doutrina do pecado original em Romanos capítulo 3, por exemplo, ensina, ok? Então, eu acho que ficou bem claro essa questão, objetivamente conceituada, e também que demonstrou exatamente essa influência indevida e herética da filosofia
nos axiomas da teologia cristã. Ok? Então, isso é uma coisa muito séria. E no protestantismo, nós podemos, no pressuposicionalismo, falar claramente. Nós não defendemos, em nossa teologia dogmática, o platonismo nem o aristotelismo. Nós defendemos uma filosofia redimida, pressuposicionalista e, portanto, cristã. Então, esse é o nosso ponto em relação ao catolicismo romano no século XXI. Roma permanece sendo a meretriz, certo? Das nações e a Babilônia da religião. Aqueles que se aproximam de Roma não percebem o perigo ao qual estão expostos. E o Bavinck aqui, eu acredito que ele conseguiu de fato ameaçar os fundamentos da natureza da autoridade no catolicismo romano. Então, por isso que esse catolicismo ele não existe, porque a teologia que é pregada por ele é uma mera teologia romana. Então, muito obrigado àqueles que me acompanharam até o fim. Curtam, compartilhem, comentem, façam esse vídeo crescer, irmãos, para a glória de Deus, porque nós precisamos entender a natureza da autoridade que Deus tem e que Deus deu à sua palavra. E, portanto, somente a Igreja de Cristo, a Igreja protestante, possui o entendimento dessa autoridade e pode usar essa autoridade e detém essa autoridade de fato, objetivamente, que é a autoridade de Deus, que depende da sua palavra, não depende meramente de uma inspiração extra-bíblica. Ok, irmãos? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, não é? Nessa oportunidade que tivemos aqui e que eu acredito que eu demonstrei, certo? Quão séria é essa questão da autoridade. E ela não se discute exatamente por isso. Ao entender essa questão, é impossível um cristão autêntico permanecer em Roma. É impossível sob todos os aspectos, certo? Porque tudo aquilo que Roma fala sobre a Bíblia, ela não fala amparada na autoridade das Escrituras, mas meramente sob a autoridade do Papa.